Olá, existe um componente no nosso sistema elétrico que é tão, mas tão vital que, se ele falhar, a gente pode ficar completamente no escuro. É sobre ele que a gente vai conversar hoje. O coração oculto que garante que tudo continue funcionando mesmo quando a energia principal acaba. Vamos imaginar a cena, o cérebro de toda a rede elétrica perdendo a própria fonte de energia. O que será que acontece nesse exato momento? A resposta, olha, é bem mais crítica do que parece. E aqui está o ponto-chave. Essa frase é super comum entre engenheiros de sistemas elétricos e ela resume o desastre perfeitamente. Porque perder as baterias não é como queimar uma lâmpada, sabe? É como perder os sentidos, a capacidade de ver o que está acontecendo e, pior, de reagir. Vamos mergulhar nisso, então. O que realmente significa esse estado de uma subestação cega e muda? E por que isso é literalmente o pesadelo de qualquer operador de sistema? Basicamente é o seguinte, todos os sistemas de defesa e de controle simplesmente param. Os disjuntores, que são os guardiões contra curtos-circuitos, não conseguem abrir. Os sistemas que deveriam detectar as falhas ficam inertes, sem conseguir enxergar nada nem tomar nenhuma ação. A subestação fica totalmente isolada e vulnerável. Mas claro, para evitar esse colapso todo, existe um herói silencioso que trabalha ali nos bastidores. Ele é o sistema de corrente contínua, ou, para simplificar, o sistema CC. Ele é o verdadeiro sistema de suporte à vida de uma subestação. Olha que interessante, toda subestação tem dois tipos de serviço auxiliar. O de corrente alternada, o CA, é o que alimenta o básico, sabe? Luzes, tomadas, o trivial. Agora, o de corrente contínua, o CC, esse é diferente. Ele é dedicado exclusivamente aos sistemas de missão crítica. É como se fosse energia VIP, só para o cérebro da operação. E aqui está ele, o coração físico do sistema CC. E veja bem, não é uma bateriazinha qualquer não. É um conjunto super robusto de baterias estacionárias, projetadas para ter uma confiabilidade extrema. É essa fonte de energia de emergência que garante que a subestação nunca jamais fique cega e muda. Então, como é que esse guardião entra em ação exatamente na hora da crise? O processo é, ao mesmo tempo, super simples e genial. Em um dia normal, tudo tranquilo. A energia da rede em corrente alternada entra na subestação, passa por um equipamento chamado retificador, que converte ela para corrente contínua. Essa energia faz duas coisas: alimenta direto os equipamentos críticos e, ao mesmo tempo, mantém o banco de baterias ali, 100% carregado, só esperando para agir. E, de repente, pronto. Aconteceu. A alimentação principal da subestação cai. E nesse momento, de forma instantânea, sem perder um milissegundo sequer, o fluxo de energia inverte. O banco de baterias assume o controle e começa a alimentar todos os sistemas essenciais. Para os equipamentos de proteção e controle, a transição é tão suave que é como se nada tivesse acontecido. Agora que a gente já sabe como funciona, vamos entender por que essa transição instantânea é uma questão de segurança nacional, basicamente para toda a rede elétrica. A lista de equipamentos que dependem dessas baterias é impressionante. Estamos falando dos relés que detectam as falhas, das bobinas que disparam os disjuntores, dos sistemas SCADA, que são os olhos e ouvidos remotos dos operadores, telecomunicações, luzes de emergência, alarmes, tudo, absolutamente tudo, que é essencial para o controle e para a segurança. Então, o ponto crucial é este aqui. Imagina que deu um curto-circuito na rede. O relé precisa de energia CC para detectar a falha. Depois, ele precisa de energia CC para mandar o comando de abertura. E, por fim, o disjuntor precisa de uma baita descarga de energia CC para conseguir operar e isolar o defeito. Percebe? Cada passo dessa corrente de proteção depende inteiramente das baterias. Se qualquer um desses passos falha por falta de energia CC, aquela falha que era pequenininha, local, isolada, e aí ela pode se espalhar em cascata pela rede, causando um blackout generalizado. É exatamente por isso que esse sistema é tão protegido. E justamente por ser tão crítico, a operação desses sistemas não é deixada ao acaso, de jeito nenhum. Existem regras muito rígidas para garantir que eles nunca falhem. Aqui no Brasil, quem define essas regras é o ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico. Eles têm um documento, os procedimentos de rede, que estabelece todos os requisitos mínimos para esses sistemas vitais, principalmente na rede principal de transmissão do país. E a primeira regra, a mais importante de todas, qual é? Redundância total. O ON exige não um, mas 2 sistemas de baterias completamente independentes. Isso mesmo, 2 bancos, 2 carregadores, 2 circuitos. Tudo em dobro. E não são 2 sistemas trabalhando juntos pela metade, não.
cada um deles, sozinho, tem que ser capaz de aguentar 100% de toda a carga crítica da subestação. A ideia é simples: eliminar qualquer ponto único de falha. Se um sistema inteiro pifar, o outro assume na hora, sem nenhum impacto. E eles precisam funcionar por quanto tempo? O ONS também define isso, a chamada autonomia mínima. Para os sistemas de proteção e controle, o mínimo são 5 horas. Já para as telecomunicações, que são vitais para manter o contato com os centros de operação, a exigência é maior, no mínimo 10 horas de autonomia. E é claro que todo esse equipamento de altíssima confiabilidade depende de gente. Equipes super especializadas que fazem manutenções preventivas rigorosas, com testes de capacidade, inspeções constantes, tudo para ter certeza de que as baterias vão integrar a energia necessária no exato segundo em que forem solicitadas. Pois é, depois de ver como tudo isso funciona e por que é tão protegido, a gente pode voltar para a nossa imagem do começo, a do coração. Agora, fica muito claro que o banco de baterias não é só um acessório. Ele é, de fato, o coração que continua bombeando energia vital para o cérebro do sistema, garantindo que ele possa se proteger e continuar operando, mesmo quando tudo ao redor está no escuro. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta, né? No mundo tão complexo, tão interligado como o nosso, quantos outros sistemas críticos como este, verdadeiros heróis ocultos, será que estão aí, trabalhando em silêncio só para garantir que o nosso dia a dia funcione sem nenhuma interrupção?